Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Vamos dar continuidade então, no que a gente estava falando na semana passada, falar sobre a constituição da igreja, e aí bora ler um texto aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versos 5 e 9, Então o que eu vou pontuar agora é sobre a constituição da igreja, De que material, como a igreja é constituída, E aí o texto aqui de Pedro vai falar para nós de uma forma bem clara, bem direta mesmo, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5 e o verso de número 9. E aí, Pedro, vou até pedir para você ler, meu irmão, como eu estou aqui com essa dificuldade aqui de enxergar. Pode ler, por favor. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Verso 9 agora, pula para o 9. Mas vós sois de geração eleita, e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso, esses dois textos aí. Então, o texto aqui vai falar que nós somos essas pedras vivas, Nós que fomos, ou somos constituídos para oferecer a Deus sacrifício por Jesus Cristo, Ou seja, a igreja, nessa perspectiva que a gente está estudando, Que a igreja são as pessoas que foram regeneradas, alcançadas pelo sacrifício de Cristo. Então nós somos as pedras vivas, Pedro usa essa linguagem aí para se referir à igreja de Deus, esse templo do Espírito Santo, No verso 9 dá continuidade, Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido e tal. Então algumas expressões aqui eu quero destacar, Geração eleita, nação santa e sacerdócio real. Por que eu quero destacar agora o sacerdócio real? Porque havia uma dinâmica no Antigo Testamento de sacerdotes, dos sacerdotes, a estrutura sacerdotal. E na igreja, em relação à igreja, todos os cristãos eles são igualmente sacerdotes. Que a gente muitas vezes ouve uma coisa assim: existe um sacerdote na igreja, que seria o pastor, alguma coisa desse tipo, um líder e tal. E a Bíblia não trata dessa forma, isso é uma lógica do Antigo Testamento, Isso é uma lógica religiosa do judaísmo, onde você tinha um cara que esse sim, quem que era o sacerdote? Tem duas figuras que eu acho importante a gente compreender a função delas, o ofício delas. Um era o sacerdote e o outro era o profeta. Então a gente fala assim, para simplificar, o profeta era Deus falando com o povo, então era a boca de Deus falando com o povo, se comunicando com o povo, esse era o profeta. O sacerdote era a boca de Deus, era a boca do povo, a necessidade do povo falando com Deus. Então é o inverso, ou seja, o profeta representava Deus e falava em nome de Deus, e o sacerdote representava o povo e falava em nome do povo, para Deus. Então o sacerdote fazia essa ponte, fosse oferecer sacrifício, ninguém oferecia sacrifício a Deus diretamente. Isso a gente está falando depois do sacerdócio levítico, depois de Moisés e tudo mais. Porque antes, cada patriarca, cada chefe de família ali, eles faziam isso, eles eram sacerdotes dos seus lares. A gente vê isso em Abraão, Isaac, Jacó. Com essa mesma missão de levar as questões da sua família a Deus. Isso, representava, Então, eu confessava os pecados do povo, levava o sacrifício. Jó eu acho que é um exemplo muito bom também, E Jó, assim, é contemporâneo de Abraão. A gente pensa que, por exemplo, Jó, por estar ali no meio da Bíblia, está quase no meio, O meio é Salmo, E ele vem antes de Salmo. A gente pensa até que o Jó é daquele tempo ali, Que está organizado os livros. Mas não é. A Bíblia não é organizada, que a gente chama de ordem cronológica. Ou seja, o livro de Jó está quase no meio da Bíblia. Só que Jó vive num período
de Abraão, que está lá em Gênesis, por exemplo. A história de Abraão começa no capítulo 11 e capítulo 12, né? Então Jó é contemporâneo de Abraão, os dois viveram no mesmo período. E aí a gente vê também Jó como sendo o sacerdote da sua família, lá no capítulo 1, né? Oferecendo sacrifício pelos seus filhos e tudo mais. Então, assim, essa dinâmica do sacerdote, né, levítico vem depois de Moisés, e aí passa então a uma nação ser representada por um homem, que era o sacerdote, né, o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele representava toda a nação. E aí tinha os auxiliares deles, né, que eram os demais sacerdotes. Mas havia exigências, por exemplo, tinha que ser da descendência de Arão, da tribo de Levi, para ser sacerdote, porque as outras tribos, elas não eram autorizadas a terem sacerdotes. Isso é até Jesus. Depois de Jesus institui a igreja, vinda do Espírito Santo, todos os cristãos, eles não precisam mais de uma pessoa que o represente. Porque agora o sacerdote de todos os cristãos é Cristo. Então Jesus é o sumo sacerdote. Pedro vai falar isso, o autor dos Hebreus vai falar isso, enfim, a gente tem, né, todo o Novo Testamento trabalhando essa ideia. Que todo cristão, ele, novo convertido, muito tempo na fé, o maduro e o imaturo, o pastor ou o jovem novo convertido, enfim, indiferente, todos eles têm o mesmo acesso a Deus, né? Por exemplo, a gente lendo Hebreus, como eu falei de Hebreus, no capítulo de número 10, Hebreus capítulo 10, me parece que é o verso 19, né? Deixa eu ver aqui, 19 a 21, alguma coisa assim. Hebreus capítulo 10, verso 19. Acho que é isso mesmo, acho que vai até o 21, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, né? Isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, sendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado pela água limpa, tal. E aí continua a ideia aqui. Mas assim, a Bíblia diz que todos nós, sem exceção, temos acesso direto a Deus por Jesus. Então a gente não precisa de ninguém que fique intermediando o nosso acesso ao Pai. Então o Evangelho não é uma religião que tem um sacerdote, um representante humano, né? Um líder que precisa fazer essa ponte. Por exemplo, o catolicismo tem, né? Você tem lá o Papa, você tem os sacerdotes, né? Que são os padres, aquela coisa toda. Eu só dei o exemplo do catolicismo, mas você tem outras religiões, quase todas, se não todas as religiões têm essa lógica de um que faz a ligação entre o homem, né, e Deus. O Evangelho não. O Evangelho em Cristo, todos nós temos acesso direto, pessoal, individual com Deus, né? E isso em qualquer lugar. Então a gente não tem mais dia sagrado, nem lugar sagrado, nem pessoas sagradas, como tinha no Antigo Testamento. Então o dia sagrado era o sábado, o lugar sagrado era o templo de Jerusalém, e a pessoa sagrada era o sacerdote, né? Então essa era a lógica e estrutura religiosa do Antigo Testamento. Mas a igreja de Cristo é justamente, né, a igreja que a gente está trabalhando, essa questão de pessoas. As pessoas, todas elas, se são salvas, se são regeneradas, se são habitação do Espírito Santo, todos eles passam então a ter contato pessoal e direto com Deus por Jesus Cristo, né? Então a gente percebe essa dinâmica aqui. Nós somos um sacerdócio real. Ainda Apocalipse, capítulo 1, deixa eu ver se é verso 6 ou 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 6, verso 6. Diz o texto: E nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ele está falando de Jesus, o texto, né? Que Jesus nos fez reis e sacerdotes. Então a Bíblia vai deixar claro que todos os cristãos, a partir do sacrifício de Cristo, eles têm, né? Ou nós temos, assim, acesso a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Então já não tem mais a igreja templo, né? Não existe um dia sagrado nem um sacerdote sagrado. Essa ideia, muitas vezes, que a oração de fulano vale mais do que a outra, é mais poderosa do que a outra, né? Isso aí, biblicamente, está tudo errado, né? É o profeta, é o pastor, e as pessoas às vezes criam essa dinâmica, né? Vou pedir oração pelo fulano porque fulano aqui é usado por Deus, porque, né, Deus ouve fulano. Então é não entender essa dinâmica que o Evangelho nos propõe, ou seja, que todos nós temos acesso a Deus, né?
E como se ingressa na igreja? Igreja a gente está tratando não igreja templo, né? Mas igreja, essa lógica de pessoas. Como se ingressa nessa igreja? Como se participa dessa igreja? Aí eu separei 2 textos aqui. Um é João capítulo 3, a gente vai ler do 3 ao 8 e depois a gente vai para 1 Coríntios 12 e 13, né? Então o ingresso na igreja se dá pelo batismo do novo nascimento. Pelo batismo do novo nascimento. Não é o batismo nas águas. O batismo das águas, eu te falei semana passada, não foi? Você lembra, não? O batismo nas águas e tal, era uma figura, né, daqueles que tinham nascido de novo e publicamente eles declaravam isso. Não sei se foi com vocês aqui, talvez eu falei em outro lugar. Na primeira aula. Na primeira, mas falei então, né? Falou. Então não estou me referindo a esse batismo nas águas, né? Aqui porque a palavra batismo quer dizer imersão, né? Você mergulhar uma pessoa. A palavra batismo quer dizer mergulho, imersão. Então o ingresso na igreja se dá pelo batismo do novo nascimento, ou seja, nós somos imergidos, né, nesse novo nascimento, tá? Claro, pelo Espírito Santo. Quem faz isso é o Espírito Santo. É por isso que aqui não há obra humana, né? E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sim, pode falar. O que caracteriza o batismo com o Espírito Santo? Então vamos lá, é que você, acredito que você está se referindo a outra coisa que não é a mesma que eu estou me referindo. Quando eu falo assim, o batismo do novo nascimento, aqui é quando uma pessoa, ela é pelo Espírito Santo, imergida no povo de Deus, na família de Deus, na igreja invisível. Então é isso que eu estou me referindo, o batismo aqui do novo nascimento. Esse batismo do novo nascimento é quando a pessoa, pelo Espírito Santo, ela é regenerada. Eu penso que você está perguntando do batismo com o Espírito Santo, que os pentecostais falam quando a pessoa ela é revestida de um poder e aí fala língua estranha, profetiza, é isso que você está perguntando? Uhum. É isso, né? Porque quando você falou aí, eu estou pensando, né? Porque é o seguinte, a gente tem aí alguns relatos de pessoas que foram batizadas não necessariamente por imersão, né? Mas foram batizados com água e logo após não faleceram ou tiveram alguma coisa que impossibilitou elas de não ser batizada por imersão. Aí você falou sobre o batismo, esse batismo através do Espírito Santo. Isso. Que esse batismo, eu estou entendendo certo, é quando a pessoa ela reconhece que ela é pecadora, reconhece o sacrifício de Cristo e ela tem uma mudança de vida através do Espírito Santo. Isso, que ela nasce de novo. É isso que a gente está. É isso que eu estou chamando assim, batismo do novo nascimento. Quando nós vamos ler esses 2 textos, Pedro, eu acredito que aqui a gente vai, né, ter uma clareza maior, tá? Mas deixa eu só falar de 3 batismos, pelo menos, que a Bíblia fala. Ela ensina sobre 3 batismos, né? O primeiro batismo é esse, ou seja, essa imersão, esse mergulho, onde a pessoa passa a fazer parte da igreja de Cristo, né? Então isso é a igreja invisível, essa obra é exclusiva do Espírito Santo, tá? Isso aqui a gente está chamando então do batismo pelo Espírito Santo, onde nós somos, através do novo nascimento, imergidos, né, na família de Deus, tá? Esse é o batismo pelo Espírito Santo, isso aqui é importante, pelo Espírito Santo. Aí você tem o batismo nas águas, que é a imersão, né, desse ato simbólico, representativo, esse anúncio público de que essa pessoa está declarando que Jesus é o seu Senhor e que ela nasceu de novo. Isso aqui é o significado do batismo nas águas. Aí você tem o batismo do Espírito Santo, que os pentecostais, por exemplo, os irmãos tradicionais já não entendem dessa forma. Mas os irmãos pentecostais entendem que o batismo com o Espírito Santo, né, ou no Espírito Santo, é esse revestimento de poder que o salvo ele recebe para testificar com mais ímpeto de Jesus, né? Alguns entendem que a evidência desse batismo é o falar em línguas. Então, só para a gente entender, né, essa compreensão aí que tem desses 3 batismos, tá? Então, aí a gente está falando agora então desse primeiro, né, onde a pessoa é imergida. Aí o texto aqui de João capítulo 3, versos 3 a 8, porque assim, qual que é o ponto aqui? Como nós participamos dessa igreja? Como uma pessoa, né, ela faz parte da igreja de Cristo, a igreja que são salvos.
Então, não é fazer parte de uma denominação. Eu faço parte agora, me tornei membro da Igreja Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana. Não é isso que a gente está falando. Isso aqui é uma pessoa, ela está aderindo a uma denominação e administrativamente está sendo recebida como membro. Vai para o rol dos membros da igreja, né? É autorizado a ser oficiais, a fazer algumas coisas da igreja e tal, tem alguns deveres e direitos. Isso é uma questão administrativa, organizacional e institucional. Não é isso que eu estou me referindo, não é isso que a Bíblia se refere. Isso aqui são coisas que nós fomos criando, né? Nós homens e tal. Não é proposta bíblica e nem de Deus nesse sentido, tá? Eu nem estou dizendo que tudo isso aí é errado, não é isso. Isso aí é uma discussão que a gente está desenvolvendo. Mas aqui a gente está se referindo a participar da Igreja de Cristo, os salvos. Que aí, né, necessariamente, não são todos que são membros de uma igreja e são salvos. A gente já falou isso aí, acho que na primeira aula, né? Mas aqui, olha que coisa interessante. Capítulo 3 de João, verso 3 até o 8, né? Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode ser como pode um homem, né, nascer sendo velho? Porventura pode entrar ou tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, se participa, se ingressa na igreja, é pelo novo nascimento. Só nasceu de novo, ela faz parte da igreja, ou seja, dos salvos, né? Aí o texto aqui de 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, já tem essa expressão mais direta aí, né? Que nós fomos batizados em um corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Eu vou ler o 12 e o 13, né? Mas é o 13 que enfatiza. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre, todos temos bebido de um Espírito. Então o texto aqui, ele vai estar afirmando o quê? Que todos nós fazemos parte de um corpo. Nós somos batizados em um Espírito, né? Então aqui a gente chama de batismo pelo Espírito, porque o texto aqui do capítulo 12, né, do verso 12 até o 28 aqui, que a gente leu só dois versículos, mas do 12 ao 28 é o completo. Vai estar falando dessa dinâmica. Todos nós fazemos parte de um corpo, né? Essa é a figura que é usada também para se referir à Igreja de Cristo. A Bíblia, o Novo Testamento, ele usa algumas figuras para representar a igreja. Uma delas é corpo, outra é família, outra é lavoura, outra é edifício. Todos esses termos aqui são coletivos, né? Tipo, um corpo tem muitos membros, não é uma coisa só. Um edifício também, né? São várias casas, por assim dizer, ou várias moradias. Uma lavoura é uma plantação, coletivo. Eu falei o que mais? Família. Uma família. Família também coletivo. Então, só para a gente entender, a igreja é uma coletividade de pessoas, né? Então, todos eles tendo Deus como Pai. Essa passagem? Essa aqui que eu estou lendo é 1 Coríntios capítulo 12, eu li o 12 e o 13. Né? Então, nós somos imergidos, nós fazemos parte de um corpo. Nós fomos batizados pelo Espírito, ou seja, imergidos e mergulhados dentro dessa realidade que nós chamamos de igreja, corpo, família de Deus e tal, né? Então aqui só para a gente entender, tá? A igreja é constituída de pessoas salvas, né? E aí a gente está falando do novo nascimento aqui, Pedro. Eu queria ler um texto de João também, né? Contigo e com os irmãos aqui. Vamos depois assistir, pegar a Bíblia também, né? Minha esperança é que os irmãos aqui vão assistir, vão acompanhar. Esteja igual a gente aqui, né? Bíblia, anotando, aquela coisa toda, né? Então João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de número 12 e 13. Né? O novo nascimento, ele de fato é algo que é feito, é realizado
por Deus. O homem não tem processo nisso. Então é Deus que vai lá e salva, regenera, justifica e tudo mais, né? Porque o que a gente está discutindo aqui? A igreja, ela é obra de Deus. A igreja, ela é fundada, né, por Cristo. Ele é o fundamento, né? E ele é o fundador. A igreja é constituída de salvos, e quem salva o homem é Deus. O homem não tem mérito, não tem obra, não tem parte nisso, né? Como diz o livro de Hebreus, capítulo 12. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor e o consumador. Ele começa e leva a cabo. Então é Deus. Deus sem participação do homem, mesmo porque o homem estava morto. Como diz Paulo em Efésios, capítulo 2, né? Vós que estávamos mortos nos vossos ofensas, nos vossos pecados, vocês foram revivificados, né? Ressuscitados e tal. E ele vai falar dessa dinâmica aqui. Mas aqui olha que coisa interessante, né? João capítulo 1, verso 12 e 13, né? Mas a todos, aliás, se a gente ler o 11, ele vai falar que veio para o que era seu. O que João está se referindo aqui? Aos judeus, no verso 11. Veio para o que era o seu, né? Que é estou em João, Evangelho. Ah, tá. Está em 1 João. Não, 2 João. Evangelho de João, né? Não é as cartas não. Vamos lá para o Evangelho. Capítulo 1. Isso. Versículo 12. Eu estou lendo o 11 agora, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ou seja, João está falando, ó, Jesus veio para os judeus. Os judeus não receberam Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ou seja, o novo nascimento não é hereditário, não passa de pai para filho. Filho de crente, por exemplo, necessariamente não é um crente, né? Não é um salvo, né? Filho de pastor, filho de professor, filho da irmã, não quer dizer nada isso aí, né? Então não é hereditário, o novo nascimento não passa de pai para filho. Então não é do sangue, não é da vontade do varão, não se dá por ritual. Por exemplo, o que é um ritual cristão? A gente tem 2 aí pelo menos, né? Ou 3 talvez. Vamos colocar 2 aqui. Primeiro, quando a gente apresenta as criancinhas, a gente tem essa prática, essa cultura, né? Então a gente apresenta as crianças. Ali é um ritual. Esse ritual salvo, esse ritual não. É só um ritual. É só representativo, né? O batismo é outro ritual que a gente tem. Então essas coisas não salvam. A salvação não é por meio de fazer isso ou aquilo. O batismo, por exemplo, o ato de se batizar não garante nada para aquela pessoa. A pessoa não é salva porque se batizou. O salvo, ele se batiza. Mas não é porque uma pessoa se batiza que ela é salva. Entendeu a dinâmica do negócio? Então, assim, não é por nenhum ritual, né? Não é pela vontade do varão, que diz o texto aqui, ó. E nem da vontade da carne também, ou do desejo da carne. Ou seja, não é por mérito, não é por esforço. Então, as pessoas não nascem de novo, não é pelo sangue, nem o desejo da carne e nem da vontade do homem. Então, eu posso fazer o que for, eu não consigo jamais conquistar a salvação. Deus não me salva porque eu fiz alguma coisa, eu não tenho contribuição nenhuma. Como, por exemplo, as bênçãos de Deus, que muitas pessoas pensam, né? Ah, se você fizer isso, isso e aquilo, você vai merecer a bênção de Deus. Essa lógica não pertence ao Evangelho também. Isso é uma lógica religiosa da maioria, se não de todas as religiões que existiu, existe e ainda pode haver a existência dela. Então, toda religião trabalha na lógica do mérito. Se você obedecer, Deus te abençoa. Se você fizer isso e aquilo, Deus te abençoa. Se você der dinheiro, Deus te abençoa. Se você ora, Deus te abençoa. Se você faz isso, Deus te abençoa. Não. A bênção de Deus, ela precede qualquer ação meritória minha. Então Deus abençoa o justo e o injusto, por exemplo, Jesus disse, né? Ele sustenta o ímpio e o justo, o santo. Deus, ele cuida dos seus filhos e daqueles que não o reconhecem como pai, da mesma forma. A questão é que a gente tem essa consciência de que Deus faz isso e a gente rende glórias a Deus, gratidão a Deus, né? Porque assim, o ímpio, por exemplo, o cara acha que é por mérito dele, porque ele não reconhece nunca que existe um Criador que lhe dá a vida, a inteligência, né? Tudo mais, tá? Então, só para a gente entender aqui que o novo nascimento não tem parte humana, não tem mérito humano, não é esforço humano. Ou seja, a igreja, ela não é só ideia de Deus, ela não é só fundada por Deus,
não só criada por Deus, ela é mantida por Deus. E é Deus que, né, ingressa as pessoas dentro dessa igreja. Então não é o esforço meu. Ah não, para você aí participar da igreja você tem que fazer isso aqui. Que igreja que a gente está falando? Porque se são dos salvos, eu não preciso fazer nada. Jesus já fez na cruz, né, para me garantir isso aí. Aí a gente vai falar agora da identidade da igreja. A gente falou da constituição da igreja, né? É constituída de pessoas salvas que foram pelo Espírito Santo regeneradas e tal. As características de uma igreja bíblica. Agora eu vou falar de uma igreja bíblica. Agora o tópico é outro. É a identidade. Qual é a identidade da igreja? É a mesma igreja que estão falando. Eu estou falando de uma única igreja, que é a igreja... Não, sim, mas você vai entrar nas características do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo, exatamente. Aí assim, é porque nós, socialmente falando, a gente se expressa como igreja através de uma organização, não é? Então a gente está falando da nossa realidade hoje. A gente se expressa como igreja visivelmente através de uma instituição, enfim. Pode ser grande, pequena, pode ser numa casa, pode ter uma placa na frente, pode ser um prédio gigante. Essas coisas aqui, elas são relativas. Eu estou falando como que a gente, né, se organiza como igreja. Quais características nós precisamos ter se nós estamos falando assim, nós somos a igreja. Tem 20 pessoas. Fala, não, nós somos uma igreja aqui, nós somos a igreja de Cristo. Né? Tá, então quais características esse grupo de pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, não é que são a igreja de Cristo, só eles. Não existe igrejas de Jesus, várias igrejas, só existe uma. Né? O que pode haver e existe são muitas denominações, correntes teológicas, formas de expressar a igreja. Isso aí tem um bocado, a gente não dá nem conta de listar os nomes. Mas a gente está falando aqui de características que uma igreja, que é o povo de Deus, ou parte do povo de Deus, ou um grupo, né, lá que representa a parte da igreja, deve ter. Porque se não tiver isso aqui, possivelmente eles estão ainda equivocados em uma série de coisas, porque eu posso reproduzir um monte de coisa cultural, de tradição religiosa, e aquelas coisas podem não ter nada a ver com Deus. Né? Então esse é o ponto. Então as características, eu peguei aqui os termos teológicos, tá? Mas eu vou explicando aqui. Primeira característica, ela é ortodoxa, tem que ter ortodoxia. Se você quiser colocar ortodoxia, a primeira característica de uma igreja é ortodoxia. O que isso quer dizer, né? O que é uma ortodoxia? Aliás, quer já anotar todos os termos aí? Já ir anotando, depois eu explico se você quiser. Ou quer que eu... Não, pode continuar, tá. Um por um. Então vamos lá, fica melhor, né? Então a primeira característica que eu estou colocando aqui, uma igreja precisa ser ortodoxa. O que quer dizer a palavra ortodoxa? Quer dizer a doutrina correta, o ensino correto. Então uma igreja cristã, uma igreja, né, que diz que é uma igreja de Cristo, que adora a Deus, que serve a Deus, precisa ensinar o que é bíblico de uma forma correta. Não pode ter distorções, né, que a gente chama de heresias e tal. Que ela é o oposto à ortodoxia. Isso, é. A ortodoxia é o quê? Ensino correto. A heresia é distorção do ensino. Você falou que precisa ensinar o quê? O ensino correto, a doutrina correta. Os ensinos corretos. O ensino correto, aí você falou, precisa ensinar... a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina. Então, a verdadeira doutrina de... Quais são as doutrinas da igreja? Aí tem várias. A doutrina, por exemplo, da expiação de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que Jesus é quem pagou o preço pelos nossos pecados. Né? Ele pagou o preço. Então, o que Jesus fez é suficiente e é único. Eu não tenho como fazer mais nada. Eu não preciso fazer mais nada para ser salvo. Então, isso é uma doutrina, estou dando exemplo de doutrina. Doutrina da graça. A doutrina da graça vai ensinar o seguinte, que tudo o que Deus me abençoa é por causa de Deus e através de Cristo. Não há mérito meu. Né? Deus nos salva pela graça. Isso quer dizer que é um favor que nós não merecemos. E todas as bênçãos que Deus nos concede também é por graça. Nunca é por mérito. Nunca é pelo meu esforço. Como o novo nascimento não é, as bênçãos de Deus também não. Então Deus abençoa o justo e o injusto, como eu falei, né? Falar, então, já que não é por obediência minha, então não vou obedecer, eu vou viver de uma forma relaxada? Aí não.
Aí é uma, né? É desobedecendo, né? Não, aí é uma questão de mostrar a nossa natureza. Porque assim, Pedro, se eu me comporto de tal maneira porque Deus vai me abençoar, então eu não entendi o porquê devo obedecer a Deus. Não é porque Ele vai me abençoar. Eu obedeço a Deus porque Ele é meu Pai. Eu tenho uma natureza que é a natureza de Cristo. Então eu obedeço porque faz parte da minha natureza. Você entende? A motivação, o que importa para a gente aqui entender é a motivação. Porque, por exemplo, ó, eu não sei se eu já falei para vocês aqui, nessa matéria, né, nosso curso, mas assim, se Deus não respondesse nenhuma das nossas orações, nenhuma, inclusive se Ele prometesse, ele fala assim, ó, não adianta porque daqui para frente o resto da tua vida eu não vou atender nenhuma oração. Imagina só se Deus, eu acho que não vai falar isso, mas se Deus falasse isso, só para a gente fazer esse exercício aqui, se Deus falasse assim, ó, eu não vou atender mais nenhuma das tuas orações até o resto da tua vida. A pergunta é, nós continuaríamos orando? Não precisa responder não, só para pensar. Se não existisse inferno, se tivesse um texto na Bíblia que diz assim, ó, inferno não existe, a gente continuaria servindo a Deus, se privando do pecado, não fazendo as coisas erradas? Alguns, eu pergunto, falo assim, por que você serve a Deus? Aí a resposta de alguns é, eu não quero ir para o inferno. Essa resposta é errada. Por quê? Qual é o motivo da pessoa servir a Deus? Ela tem medo de ser punida. Então serve a Deus por quê? Por medo de ir para o inferno. É uma motivação errada. Qual seria a resposta correta? Por que você serve a Deus? Porque eu amo. Ponto final. Porque eu conheci um ser que é tão bondoso, tão perfeito, tão santo, tão misericordioso, tão generoso, que eu amo. Eu não quero desagradá-lo. Eu não quero ofendê-lo. Eu não quero pecar contra Deus. Percebe a motivação? Não vou orar não, porque adianta? Eu vou orar sendo que Deus não vai receber. Então eu orava só porque Deus ia responder? A oração, ela não deve ser um instrumento da gente conseguir coisas de Deus, porque a gente não pode. De pedir socorro para Deus porque a gente não tem condição de se livrar daquela situação. De pedir recurso para Deus porque a gente não. A oração, a princípio, não que essas coisas não estejam incluídas, né? A gente pede a Deus, a gente pede socorro de Deus, a gente recorre a Deus. Mas não deve ser o motivo da minha vida de oração. O motivo da minha vida de oração deve ser ter um relacionamento pessoal com Deus. Entendeu? Então assim, por que eu oro? Porque eu quero falar com Deus, eu quero me relacionar com Deus. E é através da oração que a gente faz isso, principalmente. Então assim, se eu passasse, por exemplo, 40 anos da minha vida orando, e nesses 40 anos não tivesse nenhuma resposta de Deus, mesmo assim, eu estaria 40 anos na presença de Deus, de uma forma mais intensa. Entendeu as motivações? Então a gente precisa compreender isso tudo. Então, só dei um exemplo aqui de um ensino. Olha como é importante as doutrinas, os ensinos. Isso aqui eu estou falando da doutrina da graça, por exemplo. Nessa primeira característica, uma igreja, eu acho que depois você vai abordar o termo de seita. Mas, sim. Então, mas pelo que eu conheço, eu sei que uma seita ela ensina algo que não condiz com a palavra do Senhor. Distorce a verdade. Ela vai distorcer essa verdadeira doutrina. Uhum. Então, eu posso pensar e dizer que toda igreja, ou religião que não ensina essa verdadeira doutrina, ela ensina algum tipo de heresia? É porque assim, quando a gente fala assim, o que é heresia? A heresia é um ensino distorcido, né? A seita é o grupo. Isso aqui é uma seita, ou seja, é um grupo, né, que ensina heresia. Então a heresia é o ensino, a seita é o grupo, o conjunto, né? É a religião em si lá, tal. Então assim, a gente falar isso aqui é uma seita porque ensina isso errado não é suficiente. Para a gente considerar uma seita, né, um grupo que está totalmente equivocado, que ali não faz parte do povo de Deus, que ali Deus não reconhece como a sua igreja, que pessoas ali não são salvas, não são regeneradas, a gente precisa de mais elementos, além de um ensino de um ponto doutrinário, entendeu?
Você precisa ter... Agora sim, a doutrina da graça é uma coisa essencial, é muito perigoso, né? Quando não é ensinada a doutrina da graça, mesmo na igreja evangélica. Está lá no nome evangélico e tudo mais, né? Tem as práticas de uma igreja evangélica. Mas se começa a ensinar a respeito de salvação por mérito, é porque assim, Pedro, existe um ensino errado porque há uma ignorância a respeito daquilo, ou há uma superficialidade no que está se ensinando. Outra coisa é uma distorção, totalmente distorção da verdade, né? Então a heresia ela tem uma linha tênue, né? É um fio da navalha entre uma pessoa ensinar aquilo errado por ignorância ou ensinar de fato uma heresia mesmo. Não sei se eu estou conseguindo assim, porque é uma coisa assim, bem sutil, né? É bem sutil. A heresia não é uma coisa escancarada. Poucos conseguem identificar uma heresia, a não ser aqueles que conhecem de fato a verdade, né? Por isso da importância da gente conhecer a Bíblia mesmo, porque a gente consegue identificar ensinos errados até mesmo no nosso contexto. E a gente vai ver que tem coisas que muita gente pensa e fala, opa, não é bem assim. E é só conhecendo a verdade. Aí nos dá condição, critério para a gente identificar os ensinos errados. Inclusive falando, isso aqui é uma heresia muito brava mesmo, isso aqui invalida o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, isso aqui distorce a doutrina da graça, isso aqui está ferindo, ofendendo a doutrina da santificação, por exemplo. Você entendeu? Uhum. Só que assim, é uma característica, uma igreja evangélica, que ela não ensina a verdade, que ela não se empenha, que ela não tem como prioridade o ensino bíblico mesmo, das doutrinas, ela não está tendo uma característica de uma igreja que deveria ter a identidade de Cristo, do Evangelho, não é uma igreja saudável. E eu nem estou dizendo aqui que é uma heresia, eu só estou dizendo que ela está deixando a desejar a respeito de algo que não poderia faltar, que é o ensino. Eu acho que eu falei na aula passada, deixa eu ver aqui, deixa eu pescar um pouquinho. Mas eu falei, mas não sei, acho que foi outro curso, né? Que são vários temas e cursos diferentes ao longo da semana. Eu não guardo para quem que eu falei. Não, mas acho que foi a outra turma aqui da semana. Eu falei o seguinte, que uma igreja ela tem que ser pedagógica. Uma igreja tem que ser pedagógica. É o outro ponto? Oi? É o outro ponto? Não. Isso aqui eu acho que eu falei em alguma aula dessa semana. Estou buscando aqui na memória. Ela tem que ser pedagógica. O que eu quero dizer com isso? A igreja, o culto, aliás foi o culto, ele está trabalhando essa ideia de culto, né? O culto tem que ser pedagógico. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter uma proposta de ensino, de instrução. As músicas que a gente canta na igreja é só celebração, só para expressar gratidão a Deus, sentir a presença de Deus, se alegrar? Também, mas não é só. Tudo que nós fazemos como igreja precisa ter um propósito de levar as pessoas a crescerem e amadurecerem em Cristo. E aí precisa ter uma mensagem, precisa ter um conteúdo bíblico. Então a música não é música pela música. Aquela música, ela está correta no que está falando ali, né? Porque o que é a música? Em tese seria a Bíblia cantada, né? Mas nem sempre quem canta ali está, né, falando o que é correto. Então tem um monte de música aí que biblicamente não se sustenta. É um monte de heresia, um monte de bobagem, coisa totalmente equivocada. Então, assim, quando eu falo que a igreja ela tem que ser uma agente pedagógica, tudo que a gente faz tem que ser pedagógico, ou seja, tudo tem que levar as pessoas a aprenderem um pouco mais de Cristo, a entenderem um pouco mais de Jesus, para conhecerem melhor Cristo na relação, entendeu? E como isso se dá? Pela doutrina, pela ortodoxia, a pregação. É que a gente pensa que só a pregação que ela tem que ser correta. Não, a música também tem que ser. A forma de viver também, de se organizar também tem que ser, né? Que a gente chama de cultura e doutrina. Por exemplo, as pessoas muitas vezes que estão à procura, mudaram de casa, mudaram de estado, cidade, enfim, ou estão procurando uma igreja para congregar e servir a Deus nesse contexto. Aí duas coisas que eu falo. Você tem que observar o que essa igreja ensina através das pregações, das músicas, né? Conhece a teologia da igreja pelas músicas também. Então, assim, qual é a teologia? O que se ensina ali, né? Sobre as doutrinas lá, da santificação, da Trindade, por exemplo, enfim. E aí a pessoa precisa ter esse critério, né? É por isso a importância de cada cristão, cada discípulo de Cristo, ele de fato estudar a Bíblia, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui, né? E aí o que acontece? Primeira coisa é o que ensina, a outra coisa é como essa igreja se vive. Que isso a gente chama de cultura.
como eles se relacionam, como é o relacionamento de uns com os outros. É só uma questão institucional, só de mão de obra recrutada, uns sobre os outros como maiores, e manda e tal, oprime, manipula, como que é? Como que é a convivência, a cultura, como que esses irmãos vivem ali, nesse contexto. Então, você precisa avaliar isso, né? E uma das coisas é, o que essa igreja... toda igreja cristã evangélica, quando recebesse o membro, deveria ter, assim, uma espécie de integração. Sabe quando a gente vai numa empresa, você não tem integração? Conta-se a história da empresa, as regras da empresa e tudo mais, né? Qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, quais são os valores que nós temos. Né? Não sei se você já passou, nas entrevistas você tem aí a integração, aliás, né? Toda igreja, para mim, deveria fazer isso com cada membro. O que nós cremos aqui? Nós cremos nisso, 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 nisso. Como que a gente vive aqui? Assim, assim, assim. Então deveria, né? Porque a igreja precisa ser clara naquilo que ela acredita, como igreja, né? Enfim, mas infelizmente parece que não é assim, né? Então, a primeira característica é a ortodoxia. A segunda, doxologia. Segunda característica doxo, é com X, né? Doxologia. Doxologia, né? Vem da palavra, tudo isso aqui é termo grego, né? Porque o Novo Testamento ele foi escrito no idioma grego, né? Então, ortodoxia quer dizer doutrina correta, doxologia quer dizer ensino da adoração, ou seja, como se adora, né? Adoração. Então, a característica de uma igreja bíblica saudável, eles adoram, ensinam a adoração, vivem a adoração, né, de uma maneira bíblica, correta. Deve-se ensinar a adorar, deve-se viver em adoração. E aí volto a dizer, a adoração, ela não é apenas num contexto de templo. Se a gente está considerando que a igreja são as pessoas, então assim, as pessoas, elas adoram no coletivo, nesse sentido de celebração, cantam, oram, né? Toda aquela comunhão, aquela coisa toda, ouvem a palavra, pregam e tudo mais. Isso é parte da adoração. Não se adora mais apenas em um lugar e de uma forma litúrgica, né? A liturgia que a gente entende, não, é isso, é o andamento, a liturgia é o andamento, né? Como se dá esse andamento aí nessa organização ao longo desse período que a gente se propôs a estar ali, 2 horas, 1h30, 1 hora, não sei, tantas vezes na semana em um lugar. Não é isso aqui resumido. Isso aqui faz parte da adoração. E a adoração necessariamente não é cantar. Eu estou adorando aqui porque eu estou cantando. Também a música é parte da adoração, que a gente chama de celebração, né? A música na adoração é um louvor, né? Então o que é um louvor a Deus? Estou louvando a Deus. É quando a gente atribui a Deus as suas qualidades. O Senhor é santo, o Senhor é generoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, né? Ou seja, fala-se para Deus a respeito dos atributos de Deus. Isso é louvor, é pelo canto. Então assim, a adoração contém o louvor, mas a adoração não é o louvor. Estou adorando a Deus porque estou louvando. Não apenas, ali é parte. A adoração diz respeito a uma vida íntegra, a uma vida inteira. Então eu adoro a Deus, por exemplo, quando eu estou com a minha família. A forma que eu trato a minha esposa e meus filhos, aquilo é uma adoração a Deus. Quando eu vou trabalhar, os valores que eu carrego da minha fé, aquilo é uma adoração a Deus. Como eu trato as pessoas na rua, é uma adoração a Deus. Como eu lido, por exemplo, com um morador de rua, com um passageiro, né? Isso é uma adoração a Deus. Se eu estou manifestando, se eu estou fazendo as coisas, falando de uma forma que Jesus também falaria ou faria, então isso é uma adoração a Deus. Então a adoração é a minha vida, no cotidiano, nas coisas mais simples e do dia a dia. Isso é adoração. A gente faz isso ao longo do dia. Aí à noite, na igreja, a gente só celebra aquilo que a gente já veio fazendo o dia todo. Você entendeu? O que é adoração bíblica? Né? É um conjunto, na verdade, né? Não é um ato, né? É uma atitude que se toma em uma postura. Então, assim, segunda característica de uma igreja bíblica saudável, uma igreja de Cristo, ela ensina as pessoas a adorar, e as pessoas são adoradoras, né? São adoradoras, no sentido que elas expressam a natureza de Deus em todas as formas de relacionamento na vida.
Isso é adoração bíblica, né? Aí o terceiro termo aqui, a terceira característica da igreja, ela é querigmática. Tá bom, não escreve querigmática não, vou facilitar a sua vida, Pedro, e os demais irmãos, né? Querigma, é com Y, tá? K-E, vamos lá, vou soletrar. K-E-R-Y, G mudo, né? M-A. Querigma. Já que eu comecei nos termos técnicos aqui, eu preciso continuar. Então, a característica de uma igreja ela é querigmática. Ela é ortodoxa, ela é doxológica e ela é querigmática. O que é a palavra querigma? É anúncio. Viu? Ela anuncia, é pregação. A palavra querigma quer dizer pregação. A gente encontra isso, por exemplo, em Marcos capítulo 1, verso 14, eu acho, né? Jesus veio pregando. O termo lá está, queriço, né? De querigma. Então ele veio pregando, anunciando. Então, uma igreja. E aí, quando eu falo igreja, eu falo tanto de grupo de pessoas como o próprio indivíduo, né? Essas coisas se misturam. Entendeu? Então, assim, uma igreja ela precisa ser anunciadora do Evangelho. Ela precisa pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? Foi uma pergunta que eu fiz agora. Vamos devagar, Ana. A igreja tem alguma igreja que não prega? Sim, eu conheço muitas. O Evangelho não prega. Prega um monte de coisa. Tá, e o que seria então essa questão? Porque assim, pelo que o meu entendimento, toda igreja prega assim, né? Tem o momento da palavra. Tem a pregação. A pergunta é... Mesmo todo grupo que se reúne tem que ter a palavra. Sim, a pregação. A pregação é o ato de você falar alguma coisa, anunciar. A questão é esse conteúdo. Qual é o conteúdo? Porque os temas podem ser variados. Eu vou fazer uma provocação para você e para todos. Uma música ou uma pregação, ela pode ser bíblica e necessariamente não ser cristã. Uma pregação ou uma música, ela pode ser bíblica e mesmo sendo bíblica, ela pode não ser cristã? É uma pergunta. Isso é para provocar mesmo, porque confunde. Por exemplo, eu posso pregar um monte de passagens do Antigo Testamento, contar as histórias, extrair lições de lá. Mas eu estou falando de Cristo, da pessoa de Cristo? Não. Você pode ter uma pregação que o cara falou da vida de Moisés, do começo ao fim. Pode ter tirado lições da vida de Moisés e aplicado na vida, né, de quem está ouvindo. Só que ele pode fazer tudo isso e não citar Cristo, não mencionar Cristo, não levar as pessoas a pensarem a respeito de Cristo. Cristã. E quando eu falo assim, a igreja precisa pregar o Evangelho, aí a gente precisa falar o que é o Evangelho, pensar o que é o Evangelho. O que é Evangelho? É simples. Evangelho é o anúncio das boas novas. A palavra, o termo Evangelho, né? Evangelion, quer dizer boas novas. É isso, a tradução exata é essa. Boas novas ou boas notícias, né? Então veio Jesus pregando as boas notícias, o Evangelho do Reino de Deus, ainda lá em Marcos 1,14 que eu já citei, né? Ele veio pregando o Evangelho do Reino de Deus, ou seja, ele veio anunciando, né, as boas novas do Reino de Deus. Então prega-se o Evangelho, aí eu falo para você, muitas igrejas não pregam mais o Evangelho já faz muito tempo, ou seja, não falam de Jesus, não falam da salvação. Entendeu o que é o Evangelho e a pregação e o anúncio? Eu não estou falando de questões doutrinárias, né? Porque assim, uma igreja pode até ensinar doutrinas, doutrina como eu falei, da santificação, da expiação, da trindade, enfim, várias doutrinas. Mas a pregação do Evangelho é anunciar Cristo. O homem é pecador, precisa de um Salvador e ele é Jesus. Entendeu? A ideia aqui. Então a terceira característica de uma igreja é que ela prega o Evangelho. E assim, até os salvos precisam ouvir o Evangelho, né? Nós, cristãos evangélicos, precisamos ouvir o Evangelho. Ou seja, o anúncio de que Cristo morreu por nós. Vou fazer uma pergunta também, não precisa responder, né? Mesmo que, senão constrange. Isso serve para todos. Eu queria que todos aqui, né, você presente e os demais aí, pensassem nisso. Quanto tempo a igreja que nós frequentamos
né? E aí eu tenho alunos aqui de diversas igrejas, e até contexto cultural, né? Tem alguns alunos que são da África, outros aqui são da região Nordeste, Sudeste, centro do Brasil, né? Goiás, Brasília, e várias denominações. Quanto tempo nós não ouvimos no domingo uma pregação a respeito da obra de Cristo na cruz do Calvário, sobre a crucificação, por exemplo? Quanto tempo? Aqui eu acho que já dá pra gente, opa, é verdade. Ou não, né? Ou eu estou enganado aqui, de repente a gente está todo domingo ouvindo aí, né? Ou de uma vez cada domingo, ou numa ceia. Parece que até na ceia não se fala do sacrifício de Cristo, que é um absurdo. Como no culto, que a gente fala, não, é o culto de ceia, irmão. E a gente, né, faz aquilo que Jesus disse, a gente se reunir à mesa e tal. E quanto tempo a gente tem culto de ceia e não se fala do Cristo? Porque Jesus disse, vocês devem fazer isso, ou seja, a ceia, em memória de mim. Então, quanto tempo que a gente faz isso? Só para a gente pensar. E para a gente ter esse... Porque percebe como às vezes tem essa ilusão, nossa, se engana? Mas toda igreja prega, como não prega? Toda igreja fala do Evangelho, prega o Evangelho, é a igreja evangélica. Mas tem muita igreja evangélica que do Evangelho não tem muita coisa. Nenhum anúncio, muitas vezes, na vida. Percebe, irmão? Como, né? A gente vai conseguindo identificar algumas coisas. Tranquilo, então? Posso seguir aqui? Quarta característica de uma igreja. Ela é koinônica. Koinonia. Com K também. Pode pôr aí o K. Koinonia. Deixa eu bater de novo. Vamos lá. K-O-I-N-O-N-I-A. Koinonia. Koinonia, né? A palavra koinonia é comunhão. Então, uma igreja, a quarta característica de uma igreja bíblica, saudável e relevante, ela precisa promover a comunhão. Você quer ver uma igreja que não tinha comunhão? É a igreja de Corinto. Quando Paulo escreve para os irmãos lá, brigaiada, divisão, fofoca, você entendeu? Um prejudicando o outro, ofensa. Então isso aqui, ó, uma igreja, ó, a gente está vendo lá no Novo Testamento, né? Está relatado isso. Então Paulo vai advertindo. Vocês são meninos espirituais, vocês são carnais, porque vocês vivem dessa forma. Então capítulo 1, 2 e 3, Paulo detalha isso, reprova isso. Aliás, quase toda a carta é Paulo reprovando os irmãos um monte de comportamento que, assim, causava divisão. Então, assim, uma igreja, ela precisa criar um ambiente de comunhão. De família, a gente está falando de família? Então, só imaginar, não tem família aqui, é uma brigaiada, né? Inveja, entre irmãos, e aquela coisa toda. Então, como nós somos uma família, nós não podemos ver dessa forma. Se é a família de Cristo, precisa haver comunhão. E o que é comunhão? Tem até um texto, acho que eu até vou pegar um pouquinho mais para frente, mas já adiantando. Tem um texto lá em Atos que diz que os irmãos eles tinham tudo em comum, né? Isso é comunhão, ter tudo em comum. A vida de um grupo de pessoas, né, nesse contexto que nós chamamos de igreja, precisa ser uma vida em comum. Nós precisamos nos preocupar um com a vida do outro, cuidar um da vida do outro. Isso é comunhão. Entendeu? A sua necessidade é a minha necessidade também. O seu problema deve ser o meu problema também. É diferente do que muitas vezes também, ou pelo menos a forma que eu aprendi, né? Que comunhão é você fazer festa. Não é. Tem nada a ver. Tem nada a ver. A festa deveria ser uma celebração daquilo que fizeram o ano todo. Que é o aniversário. A gente não comemora os 365 anos de vida que nós tivemos? É o aniversário. Mas quer dizer, se você não tem motivos para celebrar e para comemorar, as festas elas passam a ser somente uma aparência. O que é comunhão? É quando eu... Agora, quando você falou aí, agora me lembrei aqui, né? Do que eu estou falando aqui, de alguns contextos. Por que fala, a gente está fazendo festa na igreja, festividade ou alguma coisa dentro da igreja? Porque centraliza toda a espiritualidade num contexto, você vê? Ó? Tudo na igreja. Mas e a vida desses irmãos fora daquele contexto da liturgia? Será que eles se preocupam um com o outro? Será que eles estão envolvidos e cuidam uns dos outros fora daquilo lá? No dia a dia, na vida real, que a vida real não é igreja. Ali não é vida real no dia a dia, nos problemas que a gente enfrenta. Será que as famílias ali são unidas? Será que irmãos se cuidam ali? Se perdoam? Né? Levam um ou outro mais próximo de Cristo?
Então, comunhão é quando a gente partilha a vida comum. Isso é comunhão. Basicamente, a ideia de comunhão é essa. Não é estar na igreja lá 2, 3 vezes lá na semana, uma vez no mês, ou sei lá o quê. Falar, vamos aqui para a comunhão. Cada um traz um pratinho e faz, né? Vamos para a comunhão. Pode ser parte da comunhão? Pode ser. Mas aquilo só é comunhão? Não é não. Muitas vezes aqui não tem nada de comunhão. As pessoas só estão juntas, mas não estão unidas. Né? Pegando o Salmo, por exemplo, 133, muito famoso. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. O Salmo vai detalhar uma série de coisas interessantes lá, mas não quero nem explicar o Salmo em si. Mas só a ideia. Ó como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Então, tem muitas vezes reuniões que não tem união. A gente sabe muito bem disso. Tem reuniões, melhor dizendo, ajuntamentos, que as pessoas não são unidas. Né? Então, assim, a gente precisa diferenciar essas coisas. É por isso que se a gente não diferenciar o que é organização de organismo, o que é instituição de igreja, a gente confunde essas coisas. Pensa que é tudo a mesma coisa. Não é. A igreja é outra coisa. A instituição aqui nem sempre representa e manifesta a natureza da igreja, as características da igreja de Cristo. Né? Então, assim, como instituição religiosa, ela pode ter todas as características, mas como igreja de Cristo é possível que aquela instituição não tenha, se não tiver tudo isso aqui. Então, comunhão, tem que promover comunhão. Tudo que a gente faz tem que nutrir a comunhão, tem que fazer com que as pessoas elas se unam mais, se envolvam mais uns na vida dos outros, se preocupem mais, cuidem-se mais. Isso é comunhão. Então, a igreja precisa, a instituição precisa viabilizar tudo isso, entendeu? Promover tudo isso. Senão, não está tendo uma característica. Essas 5 características aqui, elas são fundamentais numa igreja cristã, né? Então, a última é diaconia. Tem que ser diacônica. Pode colocar com C normal, tá? DI, né? C-O-N-A. Diaconia. Deixei por último de propósito aqui, essa característica, tá? Então, depois de coinônica, a 5ª característica é coinonia, né? É diaconia. Então, a igreja ela precisa ser diacônica. É por isso que nós chamamos alguns irmãos de diáconos. Quem são os diáconos da igreja, né? São aqueles irmãos que eles servem administrativamente, de uma forma física a igreja. São esses servos práticos, né? Os diáconos. Organiza aqui, limpa ali e tal, né? Pelo menos algumas igrejas ainda tinham essa configuração, muitas hoje estão nem vou falar desprezando, né? Estão destituindo, estão substituindo por voluntários. Eu vejo uma coisa um pouco preocupante, mas depois a gente discute isso aí. Então, a diaconia, uma igreja precisa ser serva, precisa servir. Servir uns aos outros é o mínimo que a gente faz, e servir o mundo. O termo de diácono, o diácono veio para servir? A palavra diácono, o surgimento, no capítulo 6 de Atos, é ali que a gente vê o primeiro registro, né? Da igreja está instituindo esses irmãos como diáconos. A finalidade era essa. E os diáconos sempre tiveram essa finalidade, de servir a igreja no que tange na questão física, material. Esses homens são instituídos para isso. Não que eles não possam pregar, não que eles não possam ter outras atividades, mas prioritariamente o diácono, como pastor, ele é separado para pastorear a igreja. Como evangelista, ele é separado para levar o evangelho fora dos muros, fora das paredes. Como mestre, ele é separado para o ensino da igreja. Então são ministérios, né? Em Efésios capítulo 4, verso 11, a gente tem 5 ministérios lá: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Essa é a ordem. E o diácono, ele é separado para esse ofício, né? Para servir nessas questões aí, né? Só que a igreja, como uma igreja diaconal, ela precisa exercer o seu serviço dentro, como a gente falou, é o básico, é o mínimo do mínimo, né? Servir uns aos outros, mas servir fora também, que é aí que a gente entra, igreja e sociedade, que é o tema, é o título, melhor dizendo, da matéria, né? Igreja e sociedade. Então, a igreja, para ela ter uma característica de fato bíblica, ela precisa servir o mundo. A igreja é serva do mundo. Em que sentido? Que ela deve levar todos os recursos que ela tem para que possa amenizar o sofrimento das pessoas. Elas precisam sair das 4 paredes, né? Que eu falei do sal fora do saleiro. Então, a gente, como igreja, num contexto,
ela precisa afetar e fazer a diferença lá no bairro, com os vizinhos, de uma forma positiva. Aí por isso que eu fiz a pergunta, uma igreja, se ela deixasse de existir em uma localidade, ela faria falta? Não sei se foi você, Pedro, ou se alguém respondeu, faria. Agora eu não estou perguntando para quem faz parte dela, né? Eu estou perguntando para aqueles que não fazem parte dela. Faria falta naquele bairro? As pessoas iam perceber que aquela igreja deixou de existir lá? Talvez algumas igrejas serão percebidas que deixaram de existir lá porque não tem mais barulho, porque não tem mais sujeira ali em volta, porque os carros não ficam mais atrapalhando as entradas de garagem, né? Aí talvez para alguns vizinhos lá seria um motivo de gratidão a Deus que aquela igreja deixou de existir lá. Ou seja, por um mau testemunho ia ser percebida. Mas a pergunta é, essa igreja faz diferença, né? Reunida ali para aquela vizinhança, para aquele bairro, para aquela cidade? Faz a diferença para a sociedade? Está sendo luz do mundo? Está sendo referência ética, moral para aquela sociedade? Naquela igreja lá, ela está sendo referência, que é o que a gente mais precisa hoje, de famílias. A gente está construindo isso, dando essas referências. A gente é referência de misericórdia, de amor, de compaixão, de generosidade. Esse é o ponto. Então a gente está servindo, sabe, esse contexto em torno dessa forma? Se sim, então essa igreja tem a característica da diaconia. Se não, a igreja só se serve, só trabalha para o seu interior, só serve os seus membros, então ela está falhando, ela não está tendo essa característica bíblica, que é ser serva do mundo, né? Tem alguma pergunta, algum comentário, Pedro? Pode participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus